Vamos então iniciar a nossa segunda parte da aula, que a gente vai falar sobre acuidade visual. Pessoal, a definição de acuidade visual, ela é o grau de precisão que os detalhes e os contornos dos objetos podem ser identificados. E como a gente testa a acuidade visual? Ela é testada baseada numa relação, numa distância mínima de dois pontos, que são chamados ângulo, que é chamado de ângulo mínimo de resolução. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for explicar a tabela de medida, a tabela de mensuração de acuidade visual, que é a tabela de Snellen. Tá bom? De que então depende a acuidade visual? Ela depende de fatores dióptricos. A gente falou um pouco aí sobre isso na aula passada, né? As ametropias, a pupila, por causa da entrada de luz, a composição da luz, ou seja, que tipo de luz é essa que está entrando, considerando inclusive o seu espectro visível, de estímulos, ou seja, existe iluminação adequada, o tempo de exposição adequado, existe um contraste possível para você observar o objeto, e de fatores neurais que são relacionados com as nossas células fotorreceptoras, cones e bastonetes. A gente tem a sua identificação nessas figuras aqui que estão ao lado. Né? Vejam lá que o cone ele tem um segmento externo que contém esses fotopigmentos. Né? E aqui os bastonetes eles têm um segmento externo que contém a rodopsina, que é uma substância que a gente vai ver lá na neurofisiologia da visão. Ambos têm aqui um núcleo, né? E essas células aí, como eu disse, são as responsáveis por então captar esses fótons e levar essa informação por esse trajeto que a gente comentou na aula passada, que vai ser direcionada lá para o nervo óptico e, consequentemente, para o córtex occipital. Então vejam que as estruturas nervosas, captando aí a luz, né, e levando através de conexões aqui de sinapses por células bipolares, células nervosas, chegando ali no nervo óptico e aí seguindo o seu caminho. Vejam que os cones e bastonetes eles têm uma localização na retina. A parte mais periférica da retina, como vocês podem perceber aqui, ó, com esse amarelo aqui mais intenso, ela é a parte coberta com mais bastonetes. É uma visão mais relacionada a uma visão do escuro, é uma visão com baixa intensidade de luz. É aquela visão quando você acorda à noite e quer lá assaltar a geladeira da sua casa e você não quer acender a luz para incomodar ninguém. É aquela penumbra que você enxerga aquilo graças aos bastonetes. E vejam, essa parte vermelha aqui, essa parte mais intensa, ela tem relação com os cones. E os cones têm relação com alta intensidade, alta luminosidade, né? E um detalhamento, uma visão de detalhes. Estou colocando assim de uma forma bem geral neste primeiro momento, porque o objetivo dessa aula é a gente falar um pouco sobre a acuidade visual. Lá na aula de neurofisiologia eu vou tocar um pouco mais a respeito desse assunto. Pois bem, então veja, comecei falando com vocês que a capacidade que o olho tem de distinguir dois pontos próximos é chamada de acuidade visual. E o que acontece então quando a gente olha lá para aquela letra E daquela tabela de fazer exame visual? O que a gente, na verdade, está fazendo? A gente está fazendo uma relação, tá, desse objeto que está sendo observado para ser percebido pelo espaçamento que existe entre dois fotorreceptores na retina. Existe, então, uma padronização em ângulo de visão dessa letra que é disposta naquela tabela e uma distância em ângulo de visão desses fotorreceptores. Veja então que a capacidade do olho em distinguir dois pontos próximos é chamada de acuidade visual. Para poder distinguir dois pontos próximos, eu tenho que ter a percepção desses fótons, dessa luz, por dois
fotorreceptores que têm um espaçamento entre si. Então existe uma analogia dessa imagem que está sendo apresentada nessas tabelas padronizadas de exame para aquilo que está dentro lá do meu olho, lá na minha retina, tá bom? Vejam lá então que a acuidade visual depende em especial do espaçamento de fotorreceptores na retina e da precisão também da refração do olho, que a gente vai abordar um pouco aqui nessa aula. Vejam lá então, essa é aí a tabela de Snellen, né? É curioso porque às vezes essa tabela tem que ser lida as letras, não é? Então vejam bem, se vocês estão vendo lá, né, a letra E, quando eu estiver examinando você e pedir, falei, lá para mim, você vai falar letra E, né? Mas aqui, ó, você tem a letra T, O e Z. Aí você tem que falar a letra T, O, Z. Muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que acham que tem que falar a palavra. Então ela fala tos, né? LPED, né? Eu já vi muita coisa engraçada. Aqui, por exemplo, no 2030, eu já vi Deprostrec, né? Mas fato é que a gente tem que pronunciar as letras. Então veja, como é que a gente avalia, né? Letra E, letra F, P, letra T, O, Z, letra L, P, E, D e por aí vai. Quando a gente vai lendo essas linhas, cada linha que a gente consegue ler, isso vai dar para a gente um valor de medida, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então vejam bem, a medida da visão para longe ela é realizada com o uso da tabela de Snellen, que é essa que eu acabei de falar, posicionada a 6 metros ou 20 pés. E se traduz na chamada medida de ângulo de visão, aquele ângulo que eu estava explicando agora há pouco, que é a distância entre dois fotorreceptores. Vejam lá que uma visão 20 por 20, 20/20, significa que o indivíduo consegue ler a linha chamada 20 em uma distância de 20 pés, ou 6 metros. Nossa, professor, mas isso é bastante difícil de compreender isso. Sim, eu sei que é complicado num primeiro momento e é por isso que eu vou fazer algumas ilustrações aqui para vocês compreenderem isso aí de uma forma bem tranquila, tá bom? Então vejam lá, a minha linha 20/20 é essa daqui, né? 20/20, inclusive, é a melhor visão possível. Se a gente dividir 20 por 20, a gente encontra o numeral 1, né? 1,0. Você também pode ter essa representação. Então olha lá, como eu falei agora há pouco, vamos explicar um pouquinho então de como é que é feito o teste para poder fazer a avaliação de visão. Então o examinador ele fica numa distância de 6 metros, como vocês podem observar aí, ele está lá na frente, a 6 metros de distância, e a pessoa que está sendo examinada fica ali assentada, e você fica pedindo para ela, fala, veja que você está vendo aqui na frente. Se a pessoa não for alfabetizada, o que a gente faz é colocar números. Se a pessoa também não conhecer os números, aí a gente vai colocar a letra E virada em algumas posições, para um lado, para cima, para o outro lado, e vai pedir para a pessoa para poder falar para que lado que está virada a letra E. Infelizmente, no nosso país, a gente tem muita gente ainda que não é alfabetizada, e aí a gente precisa de ter todo um carinho, uma atenção especial na hora que a gente vai fazer a avaliação dessas pessoas. Tá bom? Pois bem, então vamos lá, voltar lá para a tabela. Temos então o que segue. A gente testa, pessoal, cada olho separadamente. Então eu testo padronizado. Primeiro o olho direito e depois o olho esquerdo. Eu vou tampar então o olho esquerdo para examinar o olho direito e depois e vice-versa. A gente examina um olho e depois examina o outro. E depois a gente faz a avaliação com os dois olhos para a gente poder falar qual é a acuidade visual da pessoa. Existem algumas abreviaturas que eu gostaria aqui de colocar para vocês e de explicar que são importantes para o nosso conhecimento no dia a dia. Vamos lá. A primeira delas é a abreviatura que a gente escreve AV. AV significa acuidade visual. Depois a gente tem AO, ambos os olhos. Depois a gente tem OD, que significa olho direito. Depois a gente tem OE, que significa olho esquerdo. Aí depois a gente tem SC, pessoal. SC é sem correção óptica, sem óculos.
sem grau, porque a gente faz a avaliação da pessoa, do paciente, primeiro, sem nenhum tipo de correção óptica, depois, quando a gente verifica a necessidade para corrigir o que mesmo? A ametropia, não é isso? Por exemplo, diagnosticamos uma miopia, uma hipermetropia ou um astigmatismo, então a gente vai fazer as correções necessárias com aquelas lentes aplicáveis à pessoa, que pode ser uma lente esférica, pode ser uma lente cilíndrica, pode ser uma combinação de lentes, porque a gente pode ter alguns indivíduos que têm miopia com o astigmatismo, a hipermetropia com o astigmatismo. E para corrigir essas pessoas, a gente precisa utilizar uma lente combinada, esférica e cilíndrica. Então, prosseguindo aqui, ó, SC é sem correção óptica, CC é com correção óptica. Agora, tem uma que eu não anotei aqui, mas eu costumo, em sala de aula, né, às vezes brincar e falar assim, e às vezes eu até escrevo, né, eu vou pegar a caneta aqui para poder escrever. O que será que é pH? Será que alguém sabe? pH? Eu acho que essa eu não vou contar, não. Eu vou deixar aqui de surpresa e lá no exercício eu vou colocar alguma coisa sobre pH para vocês pesquisarem. O que será que é pH? Vamos pensar um pouquinho aí, tá legal? A gente faz a anotação da visão que a gente tem da seguinte forma: 20/20, 20/30, 20/40, 20/50. O que significa isso? Significa a linha que a pessoa consegue enxergar. Quer seja sem correção, ou seja, sem que eu coloque nenhum tipo de dispositivo óptico ali para a pessoa enxergar, quer seja com algum tipo de correção que eu for estar usando para poder ali corrigir aquela ametropia da pessoa. Né? Então vamos imaginar aqui que o indivíduo tem um 20/20 no olho direito, mas no olho esquerdo ele tem um 20/30. A pergunta é, ele tem isso sem correção ou com correção? Porque se ele tem isso sem correção, o olho direito, ok, está 20/20. O olho esquerdo, que está com 20/30, a pergunta que vai vir para a gente é, será que a gente pode fazer alguma coisa para corrigir essa visão, para ela chegar lá no meu 20/30, utilizando lentes esféricas, né? Lembrando aí do que eu falei há pouco para vocês, lentes esféricas positivas ou negativas, ou lentes aí cilíndricas. Pois bem, além dessas anotações, né? E aí que essa tabela, pessoal, olha, ela vai lá 20/30, 20/40, 20/50, 20/70, 20/100, 20/200, que é essa letra E aqui grandona. Olha só, e se a pessoa não conseguir enxergar essa letra E grandona? Como é que a gente vai avaliar essa pessoa? Bom, aí o que a gente vai fazer é o chamado CD, que está aqui embaixo, olha, conta dedos. Então eu vou abrir a minha mão para a pessoa e vou perguntar, quantos dedos tem aqui? Se a pessoa for capaz de responder, vamos imaginar que ela responda a uma distância de 6 metros, eu vou fazer a anotação que a pessoa tem a visão de conta dedos a 6 metros. Agora, se eu abrir a minha mão a 6 metros de distância, né, lá na frente, estou colado na tabela lá examinando a pessoa e o meu examinador está lá, meu examinado está lá na frente assentado. Se eu peço para ele olhar aqui a minha mão e ele não consegue ver a minha mão, eu vou dar um passo à frente e vou novamente perguntar, quantos dedos tem aqui? Se ele não responder, eu vou dar mais um passo à frente, ou seja, um passo representando 1 metro, e vou perguntar de novo, quantos dedos tem aqui? Se ele responder 3, e se eu estiver, por exemplo, uma distância a 3 metros, eu vou anotar conta dedos a 3 metros. Prosseguindo, se a pessoa tiver uma visão tão ruim que, mesmo eu chegando bem perto dela, ela não conseguir identificar ali meus dedos, eu vou passar a fazer movimentos de mãos, né? E aí, se a pessoa vê que está passando vultos ali, você pode fazer anotação MM, movimento de mãos. Se a visão for mais baixa do que isso, ou seja, ela só consegue identificar se a luz está acesa ou apagada, aí a gente vai estar diante de um PL, que significa percepção de luz. E por fim, a situação mais triste de todas é quando a gente vai examinar um paciente e verifica que ele não está mais percebendo a luz, e a gente vai anotar SPL, que significa sem percepção de luz.
Eu falei sobre o glaucoma agora há pouco. Saibam que o glaucoma primário de ângulo aberto, ela é uma doença silenciosa, não dói, tá, pessoal? Glaucoma primário de ângulo aberto não dói, a pressão do olho fica alta e por mecanismos aí de compressão vasculares e neurais, a pessoa vai perdendo a visão sem que ela perceba, até que chega em um momento que ela vai perder mesmo aí totalmente a visão e você vai examinar. E aí você vai chegar nesse triste SPL sem percepção de luz. É muito importante a gente trabalhar as questões preventivas envolvendo aí a oftalmologia. Então, agora, para poder fazer uma explicação melhor sobre como avaliar a visão, eu coloquei a tabela de Snellen para gente aqui, ó, né? E vamos imaginar que ela está aqui a 6 metros de distância. E que esse primeiro número é a distância em pés entre o indivíduo que vai estar aqui e a tabela. E o denominador é a linha, a menor fileira que ele consegue ler. Então vejam, se eu coloquei um 20-20 e esse 20-20 é essa linha aqui, ó, 20-20, meu indivíduo está onde? Ele está lá, a 6 metros, ou 20 pés, e ele consegue ler essa linha que é a 20-20, tá bom? Agora vamos imaginar uma outra condição, um indivíduo que é 20-30, e ele está a 6 metros. E aqui eu já estou colocando nele uma correção óptica, ele já está de óculos, tá, pessoal? O que significa isso? Que, então, ele somente consegue ler, a melhor visão dele é essa visão aqui, 20-30, numa distância aqui de 6 metros, que eu disse que é a distância padronizada para a gente poder fazer a avaliação visual. Ah, professor, mas como que a gente entende isso aí de uma forma melhor? O que significa isso? Pessoal, significa que esse indivíduo só consegue ler essa linha, que é chamada linha 20-30, a 20 pés. O que o indivíduo de visão normal conseguiria ler esta mesma linha em uma distância de 30 pés, ou 9 metros. O que significa isso? Que esse indivíduo que tem aqui algum problema, alguma ametropia, por exemplo, ele precisa enxergar, para poder enxergar, ele só consegue enxergar nessa distância de 6 metros, o que um indivíduo de visão normal conseguiria enxergar essa mesma linha aqui em uma distância maior, em uma distância de 30 pés. E é por isso que a gente faz essa representação aqui, ó, 20-30. 20-30. O indivíduo de visão normal consegue ver a 30 pés, o que este indivíduo apenas consegue ver em 20 pés. Então, essa linha se traduz pela linha de 20-30. Agora, vamos mais. Vamos agora colocar a letra E apenas, né? O 20-200, pessoal. Olha aqui o 20-200. Então, esse indivíduo, ele só consegue enxergar, né? Ele já está com a correção, com a melhor correção óptica dele, ele só consegue enxergar essa linha que é a linha 20-200. O que um indivíduo de visão normal conseguiria ler essa mesma linha, pessoal, pasmem, a 200 metros de distância. Então, é importante a gente parar aqui um pouco e fazer uma reflexão a respeito disso. Por quê? Se o indivíduo não consegue enxergar essa letra aí, para enxergar essa letra, ele precisa estar a uma distância pequena, uma distância de 6 metros, vocês já imaginaram se esse indivíduo resolve dirigir? Ele só vai conseguir enxergar uma placa, por exemplo, informando perigo, quando ele estiver bem perto da placa. Quando estiver a 6 metros de distância dessa placa, ele vai conseguir enxergar o que um indivíduo de visão normal, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, conseguiria ler essa placa a 200 pés, ou seja, a 60 metros de distância. E daí existem regras rigorosas no nosso Código de Trânsito brasileiro para as pessoas, os candidatos que querem conduzir veículos automotores,
eles têm que ser testados em sua visão e eles têm que ter lá uma acuidade visual mínima para poder conduzir veículos automotores. Caso contrário, eles vão ter aí problemas em relação a enxergar essas placas. Bom, vamos ver aqui uma propaganda. Essa é uma propaganda interessante que foi feita há alguns anos para estimular o uso correto de óculos, né? Eu falei agora com vocês há pouco o exemplo aí da direção, mas vamos dar uma olhadinha nessa propaganda para vocês pensarem como é importante a gente ter uma boa correção óptica e enxergar os objetos adequadamente. Vamos ver. Se a gente pudesse fazer uma analogia de como que esse olho funciona, a gente poderia fazer uma analogia com uma câmera fotográfica. O olho, então, seria uma câmera fotográfica muito especial. Vamos imaginar, então, que a gente está comparando então, o olho com uma câmera fotográfica. Na verdade, a gente tem precisão, a gente tem capacidade aqui de foco, porque o nosso olho é capaz de focar à distância, mas para perto também. Assim como uma câmera fotográfica. Quando a gente quer, então, um objeto mais distante, a gente vai utilizar uma focalização naquele objeto. Quando a gente quer o objeto mais perto, a gente vai utilizar a focalização mais perto. E é esse o mecanismo da acomodação que a gente vai, então, falar um pouco para vocês aqui nessa explicação. Vejam aí o foco da visão, né? Aqui está com... Vou mostrar para vocês um videozinho. E esse videozinho mostra aí, focando longe e perto, longe e perto. Vejam aí. É exatamente isso que a gente faz quando a gente está olhando para longe, olhando para perto. E eu acredito que alguns de vocês podem já ter tido uma experiência interessante quando fica muito tempo estudando e de repente olha para longe e o que enxerga? Tudo embaçado. Depois que a gente explicar um pouco sobre o fenômeno aqui, o mecanismo da acomodação visual, talvez vocês vão compreender um pouco mais por que isso acontece. Então temos aqui o nosso cristalino, né? Temos aqui o corpo ciliar, né? Os ligamentos zonulares estão aqui, e esses ligamentos zonulares, eles vão sofrer intervenção do músculo ciliar que está aqui. Quando o músculo ciliar se contrair, esses ligamentos vão se mudar, que vai mudar essa conformação do cristalino e que vai mudar então o poder refracional do nosso olho para a chamada acomodação, enxergar para perto. Vejam aí essa montanha. Na verdade, esse é um dos picos aí mais bonitos da Europa. Esse se chama Zermatt. Talvez vocês possam não ter ainda visitado o Zermatt, o que eu desejo do fundo do coração que vocês um dia tenham a oportunidade de visitar o Zermatt. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês já pegaram aí nas mãos de vocês aí um Zermatt. E quem não pegou, eu convido aí nessa quarentena a tentar fazer isso o quanto antes. Olha só, o Toblerone, um chocolate que acredito que a maioria de vocês conhece. Ele é um chocolate baseado aí no Zermatt, lá da Suíça, nesse pico lá da Suíça, Toblerone. Está lá que o Zermatt aqui atrás, desenhado aí nesse chocolate. Não é? Por que eu estou contando essa história aqui do Zermatt? Estou contando essa história para mostrar que a gente, para enxergar para longe, pessoal, a gente tem um determinado comportamento do nosso olho. E para enxergar para perto, como eu estou mostrando aí agora para vocês, a gente tem que ter um outro comportamento do nosso olho. É aí que entra o mecanismo de acomodação. Então vamos lá. Quando aqui a gente quer enxergar, então, quando a gente está olhando para longe e passamos a enxergar para perto, queremos olhar para perto, a distância do objeto a ser observado, ela muda. Portanto, o foco visual, ele também deve mudar.
Então, temos aqui a zônula, temos o músculo ciliar, aqui temos o cristalino, tá vendo? E olha o que vai acontecer quando esse músculo se contrair, pessoal. Olha aqui. A zônula, esses ligamentos zonulares vão ficar frouxos. Esses ligamentos zonulares, eles são relacionados com a cápsula que envolve o cristalino. Essa cápsula que envolve o cristalino, quando ela deixa de ser tensionada, vejam que ela vai liberar aqui, ó, a tensão. O que vai acontecer é que a estrutura interna do cristalino vai ficar um pouco o quê? Mais espessa, um pouco mais gordinha. Vai deixar de ter essa forma aqui tão filiforme, essa forma tão fininha, e vai adotar uma forma mais gordinha. E isso, pessoal, vai aumentar o poder refracional do nosso olho, fazendo com que, se o poder refracional do olho aumenta, quer dizer que você está trazendo o foco para perto. Então, a acomodação, por definição, é a habilidade de focalizar diferentes raios de um objeto próximo na retina. Então, veja, quando a gente está olhando para longe e quer olhar para perto, o que vai acontecer é exatamente esse mecanismo de acomodação. E tem dois conceitos a gente saber, que é o ponto remoto, que é o ponto mais distante no qual o objeto pode ser visto claramente, e o ponto próximo, que é o ponto mais próximo no qual os objetos também podem ser vistos mais claramente. Para que a acomodação, então, aconteça, eu vou ter que ter essa modificação de foco. Eu vou ter que tirar o foco de longe e trazer ele para perto, e eu vou fazer isso através desse mecanismo de acomodação aqui do cristalino. Ou seja, o músculo ciliar vai se contrair, ligamentos zonulares vão se relaxar, o cristalino, então, a cápsula do cristalino vai deixar de estar tão tensa, esse cristalino vai ficar aqui mais gordinho e, consequentemente, ele vai aumentar a sua refringência. Então, pessoal, como vocês puderam perceber aí, quando a gente faz, essa mudança de foco, a refringência do cristalino muda, logo a minha visão, meu foco da visão que está para longe, ele vai passar a ser um foco de visão para perto, porque essa estrutura aqui do cristalino, ela se modificou. É interessante porque aí entra uma questão, não é? Porque todos vocês têm uma ótima capacidade de acomodação, mas saibam que a capacidade de acomodação, ela cai com a idade. E depois de 40 anos, a gente vai perder a nossa capacidade de acomodação, como eu estou mostrando aqui para vocês, ou seja, a gente vai perder essa capacidade fisiológica de foco para perto, e aí entra a oftalmologia para poder nos ajudar e fazer o quê? Entregar para a gente um tipo de óculos, um tipo de correção, para que a gente possa enxergar para perto. Daqui a alguns slides eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês, mas agora eu gostaria que vocês concentrassem aqui e assistissem um filminho que eu vou passar sobre esse mecanismo aqui de acomodação que eu acabei de explicar para vocês. Proposes his theory of reciprocal zonular action and formulates a new consolidated theory of accommodation as follows. The engine of accommodation is the contraction of the ciliary body mediated by the distribution of forces via all elements of the zonular apparatus. The resultant changes in refraction are due to the increased thickness of the lens and the increased curvature of the anterior and posterior capsule. The complex anatomy of the vitreous zonule results in traction on the vitreous membrane peripherally and traction on Weigert's ligament connecting the posterior capsule and vitreous membrane. During accommodation, the ciliary body moves forward and centripetally, and at the same time, the posterior zonular attachments, interconnected with the vitreous membrane and the posterior lens capsule, are also stretched, contributing to the shape changes in the lens. During disaccommodation, the lens returns to its original non-accommodative state as a result of traction of the anterior zonules, accompanied by a return of the vitreous compartment and the shape of the vitreous membrane to its non-accommodated state. There is a reciprocal action of the anterior zonules and the posterior zonules. During ciliary body contraction, the anterior zonules lose tension,
while the posterior zonules stretch and exert force on the posterior lens capsule, playing a role in shaping the posterior lens thickness and curvature. During ciliary body relaxation, the posterior zonules lose tension as the lens flattens and is pulled back by the increasing tension of the anterior zonules. Esse mecanismo de contração do músculo ciliar e a relação de tensão com a zônula, que são aqueles ligamentos ali que tem contato com a cápsula ciliar, é exatamente este contato que faz com que aquela estrutura do cristalino ela se modifique. Para explicar um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. A gente vai fazer aqui agora, eu peguei emprestado aqui da minha filhinha, uma massinha de brincar, uma massinha de modelar. Então a gente vai abrir essa massinha aqui de modelar, vai tirar um pedacinho dela e a gente vai brincar de fazer um cristalino, né? Então vocês vão pegar uma massinha igual aí, ó, fazer um exercício aí em casa, e vocês vão tentar pensar como é que seria um cristalino se ele tivesse uma posição em que a gente estivesse olhando para longe, né? Vou voltar aqui um pouco lá. Olha aí o nosso cristalino olhando para longe. Como é que ele seria? Ele é mais fininho. Ele é mais fininho, tá certo? Ele é mais alongado. Ele é mais alongado. Agora veja o cristalino na hora que ele está acomodado, na hora que ele aumentou a refringência. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais gordinho, ele vai ficar mais espesso. E ele ficando aqui mais espesso, pessoal, é isso que vai dar o poder de foco para perto aí do nosso olho. Bom, prosseguindo então na nossa conversa aqui, vejam bem ali que depois de determinada idade, a gente vai precisar de instrumentos ópticos aqui para poder enxergar. Aqui no exemplo, tem uma lupa que a pessoa está utilizando para poder fazer a leitura de um livro, né? Mas por que isso aí acontece em determinada idade? Então, acontece que Duane foi um cientista, né? Que estudou isso aí adequadamente, e vejam quando ele fez esse estudo, em 1912. E esse estudo de 1912 para agora é tão válido quanto nunca, porque ele demonstra com esse estudo a perda de acomodação, a perda que o nosso cristalino tem de mudar a sua conformação com a idade. Então, se vocês observarem aí, olha o que acontece quando passa aqui, ó, dos 40 anos de idade. O que acontece é que essa acomodação aqui, ó, vai chegando em pontos em que a gente quase não tem mais a capacidade de acomodação em poder dióptrico. A gente nasce lá com 12 a 14 dioptrias, algumas pessoas um pouco mais, 16 ali, dioptrias de capacidade de acomodação. Essa linha do meio aqui é a média da população, e essa linha de cima e a de baixo é um desvio padrão para mais, né, para cima e para baixo, dentro de características populacionais de capacidade de acomodação. Veja então, vocês estão aí na casa aí dos 20 anos, né? Eu também estou na casa dos 20 anos, também aqui estou com essa excelente capacidade de acomodação. Mentira, estou brincando com vocês, né? Eu já estou aqui na casa dos um pouquinho mais de 40 anos, né? Tenho 42 anos de idade, e já começo a sentir aí um pouco de dificuldade de enxergar para perto, mas como eu sou míope, a minha percepção do prejuízo visual para perto, ela é um pouco mascarada. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso aí para vocês, mas primeiro vamos entender um pouco melhor essa perda de acomodação. Então vejam lá, o que acontece é que depois aí de 40 anos de idade, a gente vai ter o que se chama de presbiopia. E o que é a presbiopia? É uma perda progressiva da capacidade de acomodação do cristalino, gerando então dificuldade de foco para perto. Então vocês estão vendo aí o senhor que está ali com um jornal, e o que ele está fazendo para poder conseguir ler esse jornal? Ele está afastando esse jornal. E por que ele está afastando o jornal? Vocês vão lembrar da fórmula física lá. D é igual a 1 sobre F. Então as dioptrias é 1 sobre a distância focal. Significa que se eu não tenho poder dióptrico no meu olho para poder enxergar
em uma determinada distância, o que eu vou ter que fazer é afastar o quanto eu conseguir afastar, leia-se, o quanto eu conseguir afastar, que meu braço permitir que eu afaste, para poder fazer essa leitura para perto. E vocês podem fazer aí uma experiência em casa, conversar aí com o papai, com a mamãe, com o vovô, vovó, titi, titia, perguntar aí para a turma, falar assim, e aí, como é que é enxergar para perto? Teve algum problema? Mudou alguma coisa depois de 40 anos? Não mudou? Vejam que as pessoas respondem para vocês. Mas então veja aí que no nosso exemplo, ele está afastando um pouco o jornal para poder conseguir ler. E aqui nessa outra condição, ele está ali fazendo a leitura para perto, aqui já com uma correção óptica, com uma correção visual. Então eu dei poder para o olho para que ele conseguisse então fazer a leitura ali para perto. Vejam então, como eu falei agora há pouco, né, a D igual a 1 sobre F, né, vejam, se eu pegar aqui então essa distância, e se eu colocar na fórmula, né, e aí que a gente tem que colocar 1 em metro, a gente tem que colocar aqui em centímetros, né, então 100 dividido por 37 centímetros, vamos imaginar que é uma distância de leitura, eu precisaria de 3 dioptrias para conseguir fazer uma leitura para perto. A grande questão é que depois aí dos 40 anos de idade, 50 anos de idade, a gente não vai ter mais essa capacidade dióptrica disponível para a gente enxergar. Vejam aqui, ó, o que acontece aqui quando vai chegando aqui depois de 40 anos de idade. A gente tem poucas dioptrias aqui disponíveis. Ó, 3, 2, 1. Algumas pessoas conseguem ficar até os 50 anos aí sem um óculos para perto. No período de 40, 50 anos, varia aí de pessoa para pessoa, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Mas o que acontece é que chegando ali 50, 52 anos, quando a gente vai chegar aí nessas perdas absolutas de acomodação, não tem jeito. Vai ter que ser feita uma adição visual para a pessoa conseguir enxergar, ou então ela vai ter que colocar algum tipo, né, de armação no braço para poder esticar ele muito mais do que 1 metro para poder conseguir enxergar, o que não vai dar muito certo, não é? Então vejam aí, eu vou me tirar aqui para vocês verem melhor. Vocês estão vendo aí a figura aí de cima, ele está esticando o braço para poder enxergar, e aqui embaixo ele está usando o óculos, então consegue enxergar aqui na visão para perto. Então, mais uma vez, a curva de perda da acomodação, ali olha, desde o nascimento até chegando aqui 40 anos de idade, onde a presbiopia vai começar a se manifestar, né? Vai começar a não conseguir mais fazer a acomodação, e daí nós vamos precisar acrescentar um óculos de perto para a pessoa conseguir enxergar. Mais uma vez, é importante então a gente ver esse mecanismo com olhos bem técnicos, bem críticos aí. Vejam que essa relação aí, né, da zônula e da cápsula do cristalino, isso aí deve ter alguma coisa que acontece, não é? Com o passar dos anos. E de fato acontece. Existem algumas teorias, eu vou colocar aqui 3 pontos principais para vocês, mas o primeiro é o seguinte: perda da elasticidade da cápsula do cristalino. Vejam lá que naquele vídeo que a gente assistiu agora há pouco, mostrava que quando você tem aquela contração do músculo e relaxamento ali setorial da zônula, você vai ter uma mudança de tensão na cápsula do cristalino, logo o cristalino vai o quê? Mudar de conformação. Ele vai sair aqui de uma forma fininha e vai para essa forma mais gordinha, como a gente fez aqui com a massinha. Agora vocês imaginem, se eu perder a elasticidade da cápsula do cristalino, que é o que reveste o cristalino, se eu perco essa elasticidade e esses ligamentos zonulares tentam ali fazer com que a tensão modifique na cápsula, mas se essa elasticidade for embora, o que vai acontecer? Você não vai ter mais a função, né, esse acionamento dessa cápsula do cristalino para mudar a conformação do próprio cristalino, que é a lente em si. Então essa é uma primeira teoria. A segunda, aumento da chamada substância do cristalino. Essa massinha que a gente está brincando aqui de modelar, pessoal, com o tempo, você vai modelando massinha, o que acontece com a massinha? Ela começa a ficar dura, não é?
E daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar outra massinha para poder brincar. Mas no caso aqui a gente está falando do cristalino. Então quer dizer que quando ele atinge então uma rigidez maior aqui dessa substância, não tem jeito. A tendência é realmente, com o passar dos anos, ele começar a ficar aí, a perder essa capacidade de mudança, né, de conformação, também porque ele está enrijecendo. E saibam que, se todos vivermos o suficiente, usaremos óculos para perto. Então eu desejo que a gente viva certamente mais de 40 anos. Agora, se todos vivermos mais um pouco ainda, todos nós teremos catarata. A catarata nada mais é do que essa opacificação da lente. Ela vai cada vez mais endurecendo, cada vez mais perdendo transparência. Então, pessoas que vivem muito, inevitavelmente vão ter o quê? Vão ter uma opacificação dessa lente por enrijecimento dela e vão ter aí uma doença que se chama catarata. E hoje, com os modernos tratamentos da oftalmologia, você faz aí a cirurgia com o facoemulsificador e você retira essa catarata, você retira esse cristalino, né? Você quebra ele, aspira ele com técnicas bastante avançadas e você faz o quê? Coloca uma lente intraocular no lugar. Lentes intraoculares que avançaram muito nos últimos anos e que hoje dão uma capacidade, uma resolução visual muito boa para a pessoa, não é? Bom, e o terceiro ponto para a gente terminar aqui essa perda da acomodação é exatamente interrogado, questionado, se existiria aí uma diminuição da atividade muscular. Se a gente lembrar das primeiras aulas de fisiologia, né, lá de potencial de ação, contração muscular, que a gente falou no semestre passado, vocês vão lembrar que o músculo ele continua ativo aí durante a vida, não é? Ele continua funcionando. Então essa teoria tem um questionamento. Será que o que é perdido é a função muscular em si, ou seja, o músculo deixa de contrair, ou será que o que acontece é que esse músculo está funcionando, mas o sistema aqui elástico é que não está correspondendo à atividade desse músculo? É um ponto para a gente pensar, não é? Prosseguindo então, pessoal, a gente tem aí a tabela para poder avaliar a visão para perto, que é a chamada tabela de Jagger, tá bom? Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, olha, ela tem linhas que começam aqui embaixo, J1, J2, J3, J4, J5 e J6, né? Então aí tem números para você poder fazer a leitura. Você posiciona essa tabelinha a uma distância de cerca de 37 centímetros aí do seu rosto, e indivíduos de visão normal para perto serão capazes de ler a linha J1. Indivíduos que são presbitas, eles não vão conseguir ler essa linha no nível J1. Por exemplo, eles vão ler a linha J3, e daí a gente tem como fazer uma avaliação quantitativa para saber quanto está sendo afetado ali a presbiopia na pessoa. Agora vamos imaginar que você não está fazendo adequadamente esse exame, né? Esse exame com a tabela de Jagger. O que você pode lançar a mão? O que você pode fazer, né? Se você quiser enganar aí seu examinador? Você pega a tabela, ao invés de colocar em 37 centímetros, né? Vai que você não está enxergando ao certo, você afasta essa tabela de você. Quando você afasta, você está mudando a distância focal, consequentemente a necessidade que você precisa de óptica para poder enxergar naquela distância. Então, quando você vai examinar alguém que não quer revelar o certo ali, se está enxergando ou não para perto, né, ela pode pegar aquela tabelinha, essa pessoa, e tentar afastar um pouquinho. Não, estou enxergando, está tudo bem ali. Então, muito cuidado quando for fazer avaliação para perto, porque a tabela tem que estar posicionada ali a 37 centímetros. Eis então aí o óculos para poder fazer a correção para perto, não é? Estou mostrando aí nessa imagem um óculos com o poder apenas para perto, vejam aí, dando uma resolução aí, é o que acontece com as nossas necessidades fisiológicas a partir dos 40 anos de idade. Lembrando que essa necessidade, pessoal, vai ser percebida de forma diferente pelas pessoas. Atletas têm exigências visuais diferentes, por exemplo, de juristas, ou diferente de escritores, leitores, pessoas, médicos.
médicas que dependem de quê? De leitura. Depende que necessitam de uma exigência visual para perto. Essas pessoas podem perceber a necessidade, né? Essas pessoas podem perceber a necessidade de utilização de óculos para perto antes de outras pessoas, por exemplo, que tenham atividades aí, como atletas, ou atividades que você precisa aí mais de olhar a visão para longe do que essas pessoas. E com isso, então, a gente chega no final da nossa aula de acomodação visual. Para! Esqueci de falar com vocês. Perguntei se vocês já perceberam, tiveram a impressão de momentos em que estavam estudando e de repente olharam para longe e viram tudo embaçado. Será que agora vocês conseguem me explicar por que isso acontece? Será que agora, se vocês considerarem aí o que a gente falou sobre esses mecanismos aqui de mudança de conformação do cristalino, vocês conseguem me explicar isso? Vejam, se a gente está fazendo aí leitura, e às vezes leitura por longos períodos, o nosso cristalino vai ficar mais gordinho, para fazer o quê? A acomodação de visão para perto. Se de repente você está lá 1, 2 horas fazendo aquela leitura, que alguém te chama, ou você deseja olhar para longe, na hora que você fizer isso, seu cristalino ele não vai voltar à forma mais alongadinha, à forma mais filiforme, imediatamente. Isso pode demorar aí alguns segundos, às vezes até alguns minutos para isso acontecer, dependendo do tanto de esforço visual que você fez para perto. Ou seja, quanto tempo você estava focado ali fazendo leitura. Felizmente, na maior parte das pessoas, o cristalino volta aí à sua forma mais afiladinha, e aí, logo, aquela visão que estava embaçada para longe vai ficar normal, porque o cristalino vai adotar a forma de foco para a distância. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Terminamos aqui a nossa segunda etapa, acomodação visual.